que eu vou falar hoje é uma doutrina esquecida e rejeitada. Ainda ontem eu ouvi o pastor falar de grupos que são calvinistas de 4 pontos, porque rejeitam o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Rejeitam o melhor, o mais glorioso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Exatamente. Porque se nós morremos, como ouvimos ontem, e se não morremos, precisamos morrer, essa morte tem a ver com a cruz de Cristo. É uma morte na cruz, por meio da cruz. E então hoje nós vamos ver pela palavra do Senhor que esse é exatamente o desígnio e o propósito de Deus em Cristo Jesus na cruz. É um terreno sagrado. É difícil a gente dizer que é mais sagrado nas Escrituras ou na história de Cristo e no que Ele fez. Nós não temos como dizer isso, mas quando a gente trata desse mistério tão extraordinário da obra de Cristo específica em favor dos seus eleitos, é sagrado demais. Eu digo a vocês que quando eu tive a revelação, meus olhos abertos a respeito desta doutrina, eu não pude ser mais o mesmo como crente. Eu espero que isso aconteça com você também. Alguém me disse hoje de manhã: pastor, é tão difícil morrer, a gente não consegue. Falei, é verdade, nós não conseguimos por nós mesmos, de jeito nenhum. Eu vou morrer agora. Não adianta você se espremer, fazer esforço para morrer. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus, graciosa. A gente precisa crer, né? E é o próprio Deus quem nos dá esta fé, de crermos que isto foi um fato realizado já, e que nós precisamos nos considerar mortos. Está escrito assim. Então é orar, buscar e entender, compreender que é assim que tem que ser e que é o Senhor quem faz. Então o que vamos falar aqui também tem que ser pela fé. Racionalmente é difícil, é uma obra mesmo de Deus, obra do Espírito Santo. Eu oro para que as resistências que são naturais em nós, George Whitefield dizia assim: todos nós nascemos arminianos, já nascemos. Então existe resistência naturais em nós e é preciso uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E essa bênção, essa intervenção sobrenatural do Espírito Santo que eu desejo que Deus faça. Vamos orar. Humildemente, Senhor, mais uma vez, por Tua graça, misericórdia, bondade, nos encontramos aqui e sabemos que por nós mesmos jamais estaremos aqui, nem teríamos condição alguma por nós mesmos. Dependemos inteiramente de Ti, Senhor.
humildemente eu me coloco aqui nas tuas mãos, desejando intensamente que o Senhor, por tua graça, queira nos abençoar, abrindo os nossos olhos e nos revelando no coração a verdade da tua palavra. Ah, Senhor, tem compaixão. Faze isto pelo teu Espírito Santo. Visita-nos aqui pela tua palavra nesta manhã. Deixa após si uma bênção para nós. Não tão indignos, pecadores. Em nós não habita bem algum. Temos feito o que é mal perante os teus olhos. Somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos que ser como o profeta Daniel. A nós compete o corar de vergonha, como hoje se vê. Quem somos nós, Senhor Deus? O profeta Isaías disse: quem vos requereu, só pisardes os meus atos. Então, nós não merecemos nada senão juízo e condenação. São os pecadores indignos. Todos nós somos como um imundo e as nossas obras como trapos de imundície. Ah, tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa-nos pelo sangue precioso do Senhor Jesus e todo o mal. Não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Oh, que tu queiras nos abençoar por graça, misericórdia, perdoando, lavando, purificando-nos e nos abençoando. Toda glória será a ti somente dada e ao teu Filho bendito, o Senhor Jesus. É isso que queremos. Pedimos isto no nome de Jesus, para a glória de Cristo. Jesus. Amém. Antes de eu abrir a palavra de Deus, eu quero dizer o seguinte. Os estudiosos, os teólogos, eles falam de um concerto eterno, pacto eterno. O que é isso? Na eternidade, quando não havia absolutamente nada criado, só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nunca foram criados, que sempre existiram na eternidade. Imagine. A coisa que eu vou falar aqui é de forma bem antropomórfica, quer dizer, bem humana, porque é muito difícil tratar das coisas eternas de Deus. Então, tem que descer e usar essas imagens humanas. Então, vamos pensar. Deus triuno, Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só Deus, é um Deus só, mas distintos em três pessoas da mesma substância, glória, majestade e poder. Mas vamos pensar na distinção das três pessoas e numa suposta reunião das três pessoas. E que então o Pai declara o seu desejo de criar todas as coisas, céus na terra, a própria terra, tudo. Criar os homens à imagem e semelhança deles, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Com o intuito e o propósito, sabendo que iam pecar, de separar um povo eleito e amado por ele mesmo, que se constituiria a noiva
para o Filho, seu unigênito, que ele queria glorificar, exaltar e dar este presente, uma noiva, um povo que o amasse e ele amasse e estivessem juntos eternamente. Milhares de todas as raças, tribos e nações, um povo eleito. Um casamento, umas bodas, coisa tudo maravilhosa. E o pai disse: já escolhi. Já tenho o nome de cada um deles, esses milhares. Escrevi num livro. Está aqui, nesse livro. Um livro. O seu filho se alegrou. Só que uma verdade se apresenta na pessoa da lei e da justiça, dizendo: não é possível. Mas Deus, para Deus tudo é possível. Não. Deus não pode negar-se a si mesmo. Não é possível esse casamento. Não tem aquele negócio que diz assim, no casamento: se alguém tem alguma coisa contra, se levante, cale-se, se não tiver, cale-se para sempre, tal. Pois bem, se levantou a lei e a justiça disse: não pode. Porque eles pecaram. Não há como fazer o casamento de pecadores com alguém absolutamente justo e santo. É um antagonismo. O que acontece é o suscitar da ira e da necessidade da justiça ser feita. Qual a saída? Bom, a única saída para esse dilema é que eles sejam punidos. Eles têm que ser punidos. Mas não haverá possibilidade de subsistirem punidos, porque a punição é eterna. Não é como punir temporariamente. O crime que foi feito contra Deus é um crime eterno que requer punição eterna. Então, que dilema? Como resolver? Bom, somente se o Filho se oferecer como redentor, aceitar esta exigência de ser o redentor deles. E como ele é eterno, como Deus, também como homem, que ele tem que se tornar, ele receber sobre si a punição por eles, inclusive o inferno deles, que eles merecem. E naquela hora o Filho aceita a designação de Redentor. Na eternidade, sem nada existir, nem ninguém ser criado, ele toma o livro com os nomes das mãos do Pai, abraça esse livro e morre. A morte dele se efetiva lá na eternidade, de tal forma que sangue é derramado. Olha, imagine, que coisa estranha. Tudo espírito. Pai, Filho, Espírito Santo, tudo espírito. Cristo não tinha corpo nem nada, mas sangue derramou, manchou aquele livro que passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. Porque aconteceu isso na eternidade. Sua morte
e seu sangue foi revelado lá, na eternidade. O Espírito Santo se apresenta e diz: pois então eu vou, no momento, na plenitude de cada vida, que o Pai soberanamente haverá de fixar tempo e lugar para cada um deles. Eu vou e farei com que eles sejam regenerados. Vou considerar eles fé, arrependimento, e vou regenerá-los, transformá-los, e batizá-los na morte e na ressurreição do Filho. Que tudo isso foi acordado nesse momento na eternidade. E vou sustentá-los em fé e perseverança até a morte, quando então eles estarão com o Senhor. Então, isso foi um pacto, um acordo entre a Trindade, lá na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que qualquer coisa fosse criada, chamado Pacto Eterno. Então, a morte de Cristo não seria para o mundo, para todos os homens, mas especialmente em favor dos eleitos que têm o nome no livro só. Aí você talvez pergunte: mas onde é que está na Bíblia isso? É o que nós vamos ver agora. Vamos começar com o Apocalipse. Você abra o Apocalipse no capítulo de número 13. Vamos ver já aqui algum detalhe que trata disso. No versículo de número 8, Apocalipse 13, 8, diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui nomes que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós temos aqui várias coisas que falamos desse conceito eterno, né? Nomes eleitos, escritos num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, e que Cristo foi morto, esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aí, se a gente vai para o 17, fica mais claro ainda que isso aconteceu. Verso 8: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Quer dizer, os que vão adorar a besta, se admirar e seguir a besta, são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então, o que dá nomes escritos no livro da vida, lá na fundação do mundo. Ora, eu, quando era miniano, pregava, fazia apelo. Aí eu fazia como os pastores que eu aprendi dos evangelistas. As pessoas vinham à frente e eu fazia oração. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Certo? Errado. O nome já foi escrito. Então, as pessoas vêm a Cristo, e não precisa ser pelo apelo, porque o nome está escrito. E não porque elas vieram, o nome vai ser escrito. Ao contrário, elas vêm porque o nome foi escrito antes da fundação do mundo. Então, temos isso aqui.
só para afirmar bem de que o sangue de Cristo de fato se manifestou lá na eternidade, porque é uma coisa estranha, né? Tudo espírito e sangue apareceu, mas apareceu. Veja 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, é verdade, está aqui pela palavra de Deus que o sangue foi conhecido lá naquela reunião. Bom, então nós temos aqui uma figura. Deus, Pai, entrega um livro para o Filho, com a incumbência do Filho redimir, morrer em favor de cada um dessa lista, de cada um desses nomes escritos no livro. E o Filho então recebeu, amou cada um deles, decorou o nome de cada um deles, e veio e se manifestou com esses nomes em mente, com seu coração voltado para uma obra em favor deles, quer na sua vida absolutamente perfeita de obediência à lei em favor deles, inclusive enfrentando Satanás e vencendo Satanás por eles, para eles, e na sua morte, pensando neles e ressuscitando por eles, e subindo ao céu por eles e levando o nome deles consigo e fazendo com que cada um se assentasse em lugares celestiais. Mas aí você pode perguntar assim: existe na Bíblia alguma pista de que Cristo, quando estava aqui, pensava e tinha convicção de que estava fazendo uma obra em favor desses eleitos? Sim, senhor. Vamos começar com João, capítulo 6. Claro que há muitos outros textos, mas eu escolhi esses aqui. Vou começar no verso 37. Veja João 6, Evangelho de João 6, 37 em diante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Veja, o pessoal só pensa assim: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, qualquer pessoa que vier, mas na verdade o versículo diz: todo que o Pai me dá, esse virá a mim e eu não vou lançar fora. O que o Pai me dá. Porque eu desci do céu, verso 38, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora ele vai deixar claro, veja: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Pronto, ele está deixando claro: eu vim aqui, desci a este mundo, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, e eu ressuscitarei no último dia. Tem gente que pensa: não, ele está falando só dos discípulos. Bom, se ele está falando só dos discípulos, só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não, ele está falando de todos. Ele está se recordando do momento em que o Pai entrega a ele a lista do livro com cada nome. E ele disse: a vontade do meu Pai é que não perca nenhum destes do livro da vida, dos eleitos, mas
que eu os ressuscite no último dia. E é claro, esses serão os que creem, porque diz, de fato, a vontade do meu Pai, que todo homem que vira o Filho e crer tenha a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Todos que crerem serão os eleitos que vão crer. Eu acho interessante que os arminianos dizem assim, não, Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade. Esse é um convite geral que Cristo faz. Mas é o mesmo Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, é o mesmo que diz, vocês não podem vir a mim. Olha o verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, é só os eleitos mesmo. Só os eleitos. Ainda que o convite seja feito a todos, ninguém pode vir. Só aqueles que o Pai enviar. Mas vamos abrir, vamos virar um pouco a página, capítulo 8, ele vai ter uma conversa com os fariseus, e ele vai chamar, Jesus vai chamar esses da lista de os que são de Deus. E quem não está na lista, quem não está no livro, de os que não são de Deus e na verdade, são filhos do diabo. Veja, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Ou quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, ele chama os eleitos, os que estão com o nome no livro da vida, de os que são de Deus. E quem não tem o nome no livro, que o Pai não escolheu, deixou nos seus pecados, ele chama os que não são de Deus. Na verdade, antes, ele havia sido mais duro ainda com relação aos que não foram eleitos. No verso 43 e 44. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, Jesus diz assim, vocês são do diabo. Vocês não são eleitos, vocês não têm um nome no livro. Vocês não são de Deus. Jesus é muito claro, duro, taxativo. E chama os que têm o nome no livro de os que são de Deus. E os que não têm, os que não são de Deus. Então ele está dizendo, com consciência clara de que ele veio para os que são de Deus. Aí no capítulo 10 ele vai chamar os que têm o nome no livro agora de suas ovelhas. Veja, em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para isto o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Decorou os nomes todos e chama pelo nome. Isso é uma alusão ao ato da operação do Espírito Santo pela graça, quando
a palavra de Deus é pregada e a pessoa eleita, o eleito, ouve a pregação e atende. É como o Senhor Jesus, pela pregação, o chamasse pelo seu nome. Isso é comigo que ele está falando. Eu estou ouvindo a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Veja. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora veja, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É muito claro. Ele não dá a vida para quem não é sua ovelha. Ele não dá a vida pelos que não são de Deus. Ele não dá a vida pelos filhos do diabo. Ele não dá a vida pelos... Ele dá a vida pelas suas ovelhas, que ele as conhece bem e tem o nome delas todas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Aí no verso 16, ele faz uma ressalva, porque o auditório dele, todos que estão ouvindo, são judeus. E os judeus sempre pensaram que a salvação só era deles. Que Jesus está falando de ovelhas, só judeus. Mas aí no verso 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Veja, Jesus está dizendo: o propósito do meu Pai não é salvação judeu. Ele não tem ovelhas só entre os judeus, que deu a mim. Ele tem os eleitos também entre os gentios, que também são minhas ovelhas. Isto é, eleitos entre os gentios são minhas ovelhas também. A mim me convém conduzi-las. E então haverá um rebanho e um pastor. Quer dizer, ele já está aqui ensinando aquela união entre os eleitos judeus e eleitos gentios para formar o Israel verdadeiro, num só rebanho, com um só pastor. É interessante que eu conhecia a história de David Livingstone. David Livingstone foi um grande missionário entre os silvícolas na África. Ele era também um grande estudioso, geógrafo, cientista, mas o coração dele ardia pela obra missionária. E ele decidiu ir para a África, não porque ele tinha vários acidentes geográficos lá que ele precisava descobrir. Ele foi por causa desse versículo. Ele leu aqui: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. E ele pensou: Jesus
tem ovelhas na África que ele quer conduzir. E eu vou para lá. E ele foi e realizou um trabalho de fato maravilhoso. Uma igreja se formou no coração da África. Muitos se converteram. Mas ele fazia concomitantemente o trabalho de registrar geograficamente os lugares que ele descobriu lá. E mandava o relatório para a Inglaterra. Então ele se tornou famoso na Inglaterra como um geógrafo. E quando ele morreu, o rei mandou um contingente, um navio, para pegar o corpo dele da África e trazer para sepultar entre os nobres da África. Eles costumavam sepultar na abadia de Westminster. Então, chegaram lá, os nativos amavam tanto David Livingstone, todo mundo sabe disso, né? Que disseram, o corpo vocês vão levar, mas o coração não. Abriram, tiraram o coração e enterraram lá. E costuraram o corpo para levar. Levaram o corpo, trouxeram e colocaram lá na abadia de Westminster. Foi um féretro, uma coisa assim maravilhosa, cheio de gente nas ruas, tão importante que era David Livingstone. Aí eu tive o privilégio de um dia visitar a abadia de Westminster. O chão de mármore são lápides dessas pessoas nobres. E eu fui olhando, até que cheguei e encontrei David Livingstone. E o que está escrito na lápide é exatamente esse versículo. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. David Livingstone, a data do nascimento, a data do seu falecimento. Esse versículo, então, ele entendeu perfeitamente a eleição e que Deus tinha eleitos na África. E isso está na sua lápide. Se você um dia for lá visitar Londres, a abadia de Westminster, vai procurando lá no chão até se encontrar. Vai ver que está lá. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la, esse mandado recebi de meu Pai. Aí, se você for mais para frente, no verso de número 26, nós vemos assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu, esse é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha, veja. Os puritanos têm umas coisas engraçadas. Eles são muito firmes, né? Mas de vez em quando tinha umas coisas assim. Que geralmente, certamente, a essa altura você está perguntando: será que eu sou uma dessas ovelhas? Ou não sou? Como é que eu sei que sou eleito ou não sou eleito? Tem que ter essa pergunta, né? Principalmente porque você está aprendendo que Cristo morreu só pelas suas ovelhas. Será que ele morreu por mim? Então os puritanos dizem assim: é fácil, o eleito tem 2 sinais, um na orelha e outro no pé. Que coisa, né? Por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Na orelha
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. Se é eleito, vai ouvir a voz de Cristo. Ouve. E nos pés? Elas me seguem. Fácil. Você ouviu a voz de Cristo. E você seguiu, está seguindo a Cristo. Na igreja, servindo, buscando servi-lo. Então pronto, você é uma ovelha. E foi por você que Cristo morreu. No capítulo 11, ele vai chamar os da lista, os do livro, de filhos dispersos. Veja o verso 47 em diante. Então os principais sacerdotes e fariseus, eu estou no capítulo 11, versículo 47. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que estes homens, ou que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí o evangelista vai corrigir, dizer: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, os do livro, os da lista, né, agora são chamados de filhos de Deus que andam dispersos. Então você veja que Cristo estava para morrer, o evangelista diz, não só pela nação, só pelos eleitos judeus, mas pelos eleitos gentios, são os filhos dispersos. Morrer por eles, especificamente em favor dos filhos dispersos. Essa expressão tão importante para nós em termos de obra missionária evangelística. Quantos filhos dispersos, eleitos, Deus tem por aí? Você acha que Deus tem filhos dispersos, eleito na Igreja Católica? Lá. Velhando lá, e adorando imagem, e acendendo vela, e tal. Então, você acha que Deus tem filhos dispersos no candomblé? Você acha que tem filhos dispersos lá na macumba, nos eleitos? Com certeza. Sim, senhor. E eles têm que sair de lá. Uma vez eu estava no meu gabinete e aí a secretária veio e disse: tem um rapaz aí que quer falar com o senhor. Então eu disse: manda ele entrar. Aí entrou um rapaz alto, meio quieto assim, ele estava meio tímido, ele tinha um cabelo comprido, um rabo de cavalo que vinha aqui. Aí eu disse: pode sentar, você sente? Pois não. Aí ele perguntou assim: aqui é o lugar dos crentes? Achei interessante a pergunta. Sim, por quê? É sim, aqui é o lugar dos crentes. Por quê? Ele disse: olha, é o seguinte, eu estava passando assim, muitas coisas ruins acontecendo na minha vida, muita coisa ruim. E alguém disse: vai lá na Umbanda, que você vai tomar um banho de folha, não sei o que, ele vai dar, o pai de santo vai dar a mãe de santo vai dar um passe, umas coisas, vai mandar você fazer certas coisas, você vai ficar melhor, você vai ficar bom. Lá na Bahia, todo mundo. Aí lá foi ele. Entrou numa fila.
o pai de santo com charutão sentado lá numa mesa e totalmente possuído, né, pelo demônio. E falando, cada um, ele mandava fazer isso, fazer aquilo, papapá, e dinheiro, pagava, papapá. Quando chegou a vez dele, que ele ia sentar, o espírito mau, lá naquele pai de santo, disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: aqui não é seu lugar. Seu lugar é com os crentes. Aí ele virou as costas e saiu. Aí ele disse que estava procurando onde é o lugar dos crentes. E eu disse: você chegou, é aqui mesmo, senta aí. E me lembrou na hora, Lutero diz assim: o diabo é o diabo de Deus. Que coisa! Que Deus manda, ele tem que fazer. Tem que fazer. E tem outros textos da Bíblia que falam isso, lá no caso de Acabe, que aquele profeta, né, fiel, disse que teve essa visão, que estava os filhos, os anjos diante de Deus, e certamente anjos bons e anjos maus, diante de Deus. Acabe vai ser enganado. Quem vai fazer isso? Enganar. Então um levantou e disse: certamente um espírito maligno. Como você vai fazer isso? Vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Vai e você vai prevalecer. Então o espírito obedeceu a Deus, desceu e foi um espírito, foi mentira na boca dos profetas para enganar Acabe, para ele morrer. Um espírito mau, obedecendo a Deus. Os espíritos malignos obedecem a Deus. Então, Deus ordenou que o espírito maligno falasse isso para ele. Ele apareceu lá. Evangelizei o moço. Falei com ele que ele precisava aprender mais de Cristo, ficar na igreja. Ele veio, ficou, entrou na classe dos chamamos catecúmenos, e aprendendo de Deus, ficou firme, se converteu, mas se converteu mesmo, porque eu fiquei preocupado com o cabelão, mas resolvi não falar nada. Deus é que vai fazer essa obra aí se quiser. Mas na hora de ele aparecer no conselho, né, eu pensei: como é que vai ser? Ele entrou na porta com o cabelo cortadinho e tal. Ele disse: por que você cortou o cabelo? Aí eu achei que não estava glorificando a Deus e eu não quis comparecer aqui com aquele cabelo. Glória a Deus, pronto, está aprovado. Professor fé, foi um testemunho maravilhoso. Esse moço se casou, é um obreiro, uma bênção, o Fábio. Filho disperso. Estava lá, foi para a banda. Então, está aí em vários lugares. Blumenau está cheio, tem tudo quanto é lugar, tem filhos dispersos. E não tem outra forma, Deus não decretou outra forma de que esses eleitos venham, senão pela pregação do Evangelho por parte da igreja. Nós temos que sair pelos morros, becos e valados e procurar os filhos dispersos, aqueles por quem Cristo morreu, e anunciar-lhes o Evangelho e trazê-los. Eu vou concluindo essa parte, porque eu quero aplicar. No capítulo 17, veja como aqui dá a ideia de que, de fato, Jesus está se lembrando dessa reunião na eternidade. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique. Então, é como se ele dissesse: chegou a hora de tudo que foi acordado na eternidade. Chegou a hora, no tempo e no espaço, de eu fazer isso.
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Só os discípulos? Não. A todos do livro, que tem um nome no livro, que o Pai elegeu, escolheu, amou. Então eu cumpri, estou aqui, pronto para fazer. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ser o redentor dos eleitos. Redimi-los, eu cumpri, chegou aqui agora que ele faz essa oração em favor deles. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Está se lembrando lá da eternidade. E como ele esteve lá com o Pai na eternidade. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Certamente ele está se referindo aos que creram na época em que ele esteve lá, tanto discípulos como os outros. Eram pelo menos 120 pessoas que creram quando o Espírito Santo desceu, Cristo foi glorificado, né? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora veja o verso 9. É por eles que eu rogo. Está falando dos que o Pai lhe deu, os eleitos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu não tenho nada, veja que ele está usando a palavra mundo aqui, para os que não são eleitos, os que não estão na lista. Eu não rogo, eu não tenho nada com eles. O Senhor os deixou no pecado para receberem a condenação dos seus próprios pecados e a morte que é a consequência dos pecados, o inferno, o destino deles, juntamente com os anjos caídos, é o inferno. Eu não tenho nada com eles, eu nem oro por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, os da lista, os do livro. Então aqui a gente vê, inclusive, a problemática da palavra mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí todo mundo pensa, todos indistintamente, mas aqui você está vendo que não é. Não rogo pelo mundo. Então esse mundo que Deus amou, são eleitos tanto dos judeus como de cada tribo e nação que existe no mundo. Esse é o mundo que Deus amou, eleitos de toda parte. Mas tem um mundo que Deus não amou e que Jesus nem ora. Já não estou no mundo, verso 11, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, portanto guarda-os em teu nome, me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aí ele está se falando especificamente dos discípulos.
No verso 20, ele vai dizer: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Então, aí ele está estendendo e dizendo que os que são teus, pelos quais, que são minhas ovelhas, que são os Deus, filhos dispersos, por quem eu vou morrer, esses guarda-os, porque virão a crer em ti por intermédio da palavra. Então, está muito claro que na oração sacerdotal que Jesus limita mesmo a sua obra, sua intercessão, sua obra, seu interesse aos eleitos que o Pai escolheu e colocou o nome no livro da vida. Agora eu quero aplicar. Quer dizer, então, que Cristo deixou sua glória, despiu-se da sua majestade e glória, sem deixar de ser Deus, se humilhou e vestiu-se da nossa roupagem humílima, se tornando como figura humana, como diz lá a Filipenses, como um de nós, verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. Pensando em mim. Mas eu ia nascer 2000 anos depois. Ou você? Por isso o mediador, o redentor, tinha que ser Deus. Porque se ele fosse homem, ele não ia saber que eu ia nascer. Mas ele é Deus. Ele sabia que eu ia nascer. Ele tinha no coração, na mente, o meu nome. Mas tem muito Josafá. Não tem muito. Verdadeiramente não tem muito Josafá. Você, José, né? Tem muito José no mundo inteiro. Você acha que isso é difícil para Deus? Ele sabia exatamente o José, ou os Josés eleitos, e especificamente o José. Então não há. Quando o apóstolo Paulo fala lá, nós já lemos esse texto ontem, em Gálatas capítulo 2, ele morreu por mim. Não pense que, mas ele era o apóstolo, Cristo morreu por ele porque ele era o apóstolo. Não, ele está dizendo isso, ensinando que nós temos que dizer também. Ele morreu por mim. Ele me conhecia, ele sabia meu nome. E eu vou dizer mais, embora não seja isso escrito na Bíblia, com todas as letras, mas por tudo que nós estamos vendo, eu creio que ele pronunciou meu nome entre gemidos naquela hora na cruz. 3 horas. Durante 3 horas Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos os eleitos. Então, só 3 horas? Mas é 3 horas para Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então pense em Jesus como Deus no tempo que for necessário para que os milhares daqueles que Deus escolheu e que são suas ovelhas e por quem eles tinham que morrer, eles ali recebessem o pecado de cada um deles. Olha, entenda. A morte de Cristo não foi representativa pela humanidade. A morte de Cristo foi substitutiva pelos eleitos. Então, eu creio que ele, no momento daquelas 3 horas, soube exatamente a hora em que recebia os meus pecados. Esse é de Josafá. José, João, Maria, não sei seu nome, mas Cristo pronunciou entre gemidos seu nome, sabia exatamente a hora em que recebeu suas misérias.
seus pecados, sua podridão. E veja, ele não só recebeu os seus pecados, ele recebeu a ira, a punição, o desagrado de Deus. Que seus pecados provocaram, suscitaram. Porque Deus é santo e não terá por inocente o culpado. Então Deus lhe puniu todas as suas misérias em Cristo. Olha, aquele sofrimento horroroso, ele não tinha culpa, ele nunca pecou, santo de Deus. Mas alguém disse, o suplício de um crucificado é coisa horrível, porque ele segura o corpo nas mãos e vai rasgando, e a dor é lacinante, terrível. Ele não aguenta as mãos, então ele apoia nos pés para aliviar as mãos e começa a rasgar os pés, ele não suporta os pés, aí ele volta para as mãos e asfixiante, ele quase não respira. Alguém disse que então ele sentiu sede porque perdeu muito sangue, ficou desidratado e tal. O puritano disse, não, nada disso. O puritano disse sim, a sede que ele sentiu foi a minha sede no inferno. Você lembra do rico que clamou dizendo, manda Lázaro vir com o dedo molhado para colocar na minha língua, porque me acho atormentado nessa chama. É a sede do inferno. E que Jesus diz, tenho sede, porque desceu ao Hades na cruz. Ele desceu ao Hades por mim, ele sofreu meu inferno e sentiu a minha sede, que eu sentiria eternamente no inferno. E você? Tenho sede, é do inferno. Ali mostra que o descer ao Hades não é depois que ele morreu, que a alma dele foi lá para tirar a chave das mãos do inferno. Nada disso, isso não tem na Bíblia. O que tem é que ele desceu ao Hades na cruz, por mim, por você, lembrando de você, seu nome, você e eu, cada ovelha dele, cada filho disperso, cada amado do Pai, cada eleito, ele sofreu o castigo. A dor da cruz, os ladrões também sentiram, dos pregos. Mas há uma dor que os ladrões não sentiram. Uma dor de alma, uma dor que nós não entendemos, misteriosa. A dor do abandono do Pai. Quem pode entender Elohi, Elohi, Ramá, Sabachthani? Quem pode? Isso é um mistério. Tateamos quando pensamos na cruz. A unidade e comunhão da Trindade ali foi desfeita. E essa experiência foi tão amarga e tão dolorosa. Há um verso em Lamentações 1:12 em que o profeta sente a dor do que aconteceu com Jerusalém e diz, ó vós que passais pelo caminho, vede-se a dor como a minha dor que o Senhor upou sobre mim. Isso é profético, isso está se referindo a Cristo. Tudo isso ele sentiu por você, lembrando de você, tendo você nos seus lábios, na sua mente, no seu coração. Aí, quando eu pensei nisso, que eu descobri isso, que disse, meu Deus, Senhor, Ele deixou a sua glória por mim, se humilhou por mim, fez tudo isso por mim, pensando em mim, em todas as coisas que Ele fez, milagres, tal, dizer, para que Josafá veja,
É para que ele creia que Deus me enviou por ele. E as coisas todas que ele fez. Ele pensando em você, pensando até pronunciar seu nome e ter gemido na cruz. Isso oferece um inferno. Então eu pensei, meu Deus, qual é a minha resposta? Eu me envergonho, cadê minha gratidão? Eu ainda sou capaz de trocá-lo por outras coisas, de ter mais interesse por mim, por ter prazeres, qualquer outra coisa. Não é que eu posso fazer isso diante do que ele fez por mim. Então eu disse para você, eu não pude ser mais o mesmo, eu não pude. E eu penso que será a mesma coisa com você. Como é que pode dar uma resposta tão pífia? Uma vida cristã tão desleixada, sem compromisso. Como o mundo pode ganhar mais espaço no meu coração do que Cristo, diante do que ele fez por mim? Tem alguma coisa errada? Eu creio que o Espírito de Deus precisa revelar isto de forma mais profunda, de tal maneira que nós possamos entender, como Paulo entendeu. Ele entendeu perfeitamente. Quando ele escreveu isso, que eu li ontem, eu tenho que ler de novo, Gálatas capítulo 2, ele diz isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, estou crucificado com Cristo. E outra parte ele diz, o mundo crucificado para mim, crucificado com Cristo, crucificado para o mundo. Então, ele entendeu. Não tem mais nada comigo, não tem mais nada com o mundo. Eu entendi, ele morreu por mim. Como eu espero que você também entenda isso. O Espírito Santo possa lhe mostrar isto no profundo do seu coração. Que você tenha a experiência de João e Maria lá naquele monte horroroso chamado da Caveira, que ficou o tempo todo olhando para ele, gemendo, humilhado, nu, se contorcendo em dores que nós nem podemos imaginar, por mim, por você. E você desça desse monte, pactado. Alguns dizem que isso é batendo no peito. Não posso ser mais o mesmo. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque dói no coração de Deus, eu acho, ainda hoje. A nossa indiferença, a nossa resposta pífia. O nosso desprezo. O pouco que damos em resposta a este amor infinito. Deus tenha misericórdia de nós. Nosso Deus
Nem sabemos o que dizer. Porque também não temos como entender, compreender esse amor tão profundo, tão específico, claramente mostrado nas Escrituras, de Cristo, pelos seus eleitos, por nós. Mas, Senhor, que a letra daquele velho hino que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, ecoe em nosso coração como um desafio. E o teu Espírito faça o que nós não podemos fazer, meu Deus. Nós somos tão ruins, que se for por nós mesmos, nada vai acontecer. Não vamos nem nos impressionar. Mas, Senhor, não nos deixa por nós mesmos, Senhor. Que o teu Espírito mova o nosso coração a uma resposta efetiva, à altura. E possamos, ó Deus, mudar nossas atitudes, nosso modo de viver, de nos relacionarmos contigo, no intuito de responder um pouquinho. Claro que nunca à altura, mas um pouco. Que agrade ao Senhor por esse tão grande amor. Dê misericórdia em nome de Jesus. Amém.